Estamos de volta com o Semana em 3x4. O nosso convidado da vez é o Edson Milman, da Rede. Me corrigindo várias vezes, falei durante a semana Edson Milman e não é, Edson Milman. Tudo bem, seu Edson? Boa noite. Tudo bem. Quero, em primeiro lugar, agradecer a BS TV e a Semana 3x4 e vocês, esses apresentadores simpáticos, e agradecer esse espaço democrático que nos é fornecido como candidato muito importante chegar até o eleitor. O Edson Milman é o candidato da Rede Sustentabilidade. Ele está saindo como candidato pela primeira vez aqui em Peruíbe à prefeitura. Ele já foi vereador em Curitiba por 10 anos. A minha primeira pergunta, candidato, é a seguinte: como que o senhor ter estado no legislativo de uma grande cidade como Curitiba durante 10 anos poderia ajudar o senhor ao executivo de uma cidade pequena como Peruíbe? Bom, eu fui vereador, como você falou, de 92, de 82, 92, e eu sofri processo de expulsão. Eles chamaram 352 delegados do PMDB, na época que cada um representava um município. Então o estado tinha 352 municípios. Para me expulsar do partido, pois eu comecei a contar quem roubava, quem era fantasma. O último fantasma no governo do ladrão Beto Richa, ele era secretário de Segurança Pública, Luiz Cláudio Romanelli. Então é difícil, a política é complicada porque o eleitor é um pouco culpado. Quando eu saí candidato a primeira vez, meu irmão mais velho falou: você é um cara honesto, não se meta em política. Enquanto o povo tiver essa teoria, filho, nós teremos político, porque o próprio parente diz: não, você é honesto, você não entra em política. Então o momento é de você reverter essa linha de pensamento e apoiar candidatos honestos para fazer a mudança, que a política é muito boa. Uma política bem feita, você traz hospital para a cidade, você dá apoio, você mantém a cidade limpa, você traz turista gera emprego. Hospital aposentado vem morar em Peruíbe, aumenta a população. Isso tudo é bom, isso é a política boa. Agora, quando a política é ruim, mal feita e de roubo, aí é uma política ruim. Então, há uma diferença entre bom político e mau político. Perfeito. Jonatas Versolato aqui com a gente. Por favor, sua primeira pergunta ao candidato Edson. Primeiramente, boa noite, candidato. Boa noite. O Parque da Cidade foi inaugurado aqui no ano de 2012. Porém, a gestão posterior não conseguiu dar andamento, né, nas obras e tudo mais. Eu gostaria de saber o que o senhor acha, o que o senhor faria para transformá-lo, essa obra aqui, num lugar bacana para lazer. Eu não entendi bem o seu início de pergunta. A pergunta é a respeito do Parque da Cidade. Certo. O Parque da Cidade foi inaugurado aqui em Peruíbe em 2012. É uma obra que está parada ainda aqui em Peruíbe. E como que o senhor poderia transformá-lo em um lugar legal para que os nossos habitantes pudessem aproveitar? Eu quero me comprometer com o povo, primeiramente, toda obra que foi iniciada a terminar. Eu já era para ser candidato na vez passada e eu brincava com os pintores de Peruíbe que o Gilson, ele criou a escola azul e branca, e se eu for o prefeito, a escola continuará azul e branca para não gastar tinta para mudar o fundo. Então, tudo que tem de projeto, também uma secretária, que foi secretária do Gilson, falou que existe uma área perto do Veneza que já está destinado para a indústria. Se for verdade, a gente vai rever isso aqui e vai anunciar um incentivo para que empresas que não poluam venham para Peruíbe para dar empregos. Perfeitamente. Thaís de Jesus, sua pergunta para o candidato Edson Milman, da Rede de Sustentabilidade. A Rede de Sustentabilidade é um partido recente, né? Um partido novo no cenário político nacional e em Peruíbe também. Eu gostaria de saber, senhor, se em meio a uma pandemia, né, com essa candidatura para todos foi muito diferente. Por quê? Porque com a pandemia, o boca a boca, assim, até as carreatas estão sendo diferentes, né? Estão sendo reduzidas. Então eu quero saber se foi o momento certo para lançar uma candidatura da Rede, que é um partido recente, e aqui em Peruíbe principalmente, ou se nunca é tarde para começar, né? É importante, eu acho que essa pandemia trouxe uma linha de pensamento que devia de se analisar melhor. Quanto menos gasto em campanha, é mais fácil. Eu não somei minha campanha, mas deve estar em torno de R$9 mil. Eu acho que isso aí não é o partido me ajudou com 5 mil,
alguns amigos se cotizaram, então praticamente eu vou me eleger sem gasto. E com isso, eu sou aposentado, eu ganho 2.700. Se eu for prefeito, eu não vou precisar desviar nenhuma verba, porque eu não tenho contas a pagar, e o que eu vou ganhar é bem maior do que o meu salário, que dizia Abraham Lincoln, não evitará dificuldades se gastares mais do que ganha. Então, como aposentado, eu já tenho que controlar. Com o salário de prefeito, eu vou trabalhar bem tranquilo e organizar a cidade e gastar o dinheiro do povo corretamente. A ex-candidata à presidência da República e também ex-ministra da Agricultura, Marina Silva, gravou um vídeo de apoio à candidatura do senhor, onde ela falou que há um programa de desenvolvimento sustentável que vai preservar as belezas naturais e os ecossistemas de Peruíbe, ao mesmo tempo cuidando das pessoas e da cidade. Como funcionará esse programa numa eventual gestão do senhor Edson? Não, corrigindo, você falou ministra, ela foi ministra do Meio Ambiente, né? Do Meio Ambiente, isso. Isso. Então, no caso, Peruíbe é o destino da nossa cidade. Nós temos uma cidade que deve ser preservada ecologicamente. Graças a Deus não veio a usina que ia agredir, se ia trazer água do mar, aquecer e depois ia soltar no mar. Eles vão dizer, não, que não tinha aquecimento. É verdade, você sabe que hoje é muito complicado o país porque a pessoa não fala a verdade. Então, Peruíbe, o destino de Peruíbe é ecológico. Filho, você tem o segundo melhor ar do mundo. Você tem a Jureia, você tem aquela vista lá à direita, viajando por Una, você tem aquela vista do rio Una, como se fosse a Amazônia. No lado esquerdo você tem uma vista do mar que você pode ficar 1 hora lá fotografando, filmando. Então nós temos o nosso destino, é organizar a cidade, deixar bonita e trazer o turista, que daí o setor hoteleiro, o restaurante e o comércio vai girar dinheiro. Perfeitamente. Jonatas Versolato. Candidato, a minha próxima pergunta é relacionada à lei do silêncio, né? Tendo em vista lugares como Ponto I, onde alguns jovens se reúnem nas madrugadas do final de semana para usar entorpecentes, drogas lícitas, às vezes ilícitas, enfim, realmente um problema. E também muitos carros de som ficam ali ligados, fazendo muito barulho. A minha pergunta é, o município deve tomar providências e como atrair o jovem para uma atividade mais saudável? É uma lógica, porque você tem tantos decibéis, e uma vez a minha esposa ligou para a polícia que vem o pessoal para a praia, eles pensam que estão em festa e que ninguém ali dorme ou está doente. Então, ela ligou para a polícia dizendo, é à noite, já passa das 22 horas e está em excesso. Daí o policial falou, não, decibéis não tem à noite, é qualquer hora do dia, se você fez um som que extrapolou, você tem que ser corrigido. Lá na minha frente da minha casa, eu moro na Padre Anchieta, o cara passa com uma moto aberta lá de manhã cedo que você acorda todo mundo, misericórdia, tem que ir lá e prender o cara, multar. Esse caso de veranista que vem, eles têm que analisar, ficam até 5 horas da manhã fazendo barulho e os vizinhos têm que aguentar só porque eles vieram para o litoral e querem tomar todas e fazer barulho. E o caso que você falou do centro, que também a prefeitura tem que tomar parte. Se uma coisa incomoda a comunidade, o prefeito é o gerente do município. Por isso que eu não vou à reeleição, vou ser gerente do município. O que tiver que tomar de medida, eu vou tomar. Perfeitamente. Thaís de Jesus. Sr. Edson, uma pergunta assim bem simples, né? Como gerar receita para o município sem onerar no bolso do cidadão, do contribuinte, né? Peruibense. Eu acho que tem que rever, teria que pegar uma empresa, fazer um levantamento aéreo das propriedades, porque aqui tem um grande problema. A pessoa que tem a propriedade com a metragem certa, ele paga uma fortuna de IPTU. E o que tem irregular, que ele faz lá um comecinho de obra e paga. Então teria que levantar toda a cidade e fazer não um imposto que está, um imposto mais lógico. E dar uns 20% de desconto ao aposentado, que é o mínimo que o município pode oferecer. O senhor está saindo candidato pela Rede Sustentabilidade e não há nenhum vereador, nenhum candidato vereador pelo seu partido. Eu acho até que por questões de tempo para poder fazer a candidatura. A questão que fica é, como governar no Executivo sem representantes no Legislativo? São dois poderes independentes. O Executivo executa e o Legislativo legisla, ele faz as leis. Então eu acho muito importante que todo vereador seja de oposição. Porque eu acho que o prefeito tem que ter sabedoria de não ficar desviando verba da educação para a saúde, da saúde para
para outra área, para obras. Então, você tem que ter... Eu já tenho a minha secretária de Finanças, é uma pessoa já que exerce, uma diretora de Câmara de um município e trabalha cuidando da prefeitura também, da parte administrativa financeira. Então, uma pessoa que tem sabedoria. Então, a gente vai usar a verba, por exemplo, já vai estar determinado para o próximo ano onde vai ser gasto a verba. Você vai gastar o que tem, não vai querer arrumar processo, que daí o tribunal vem negociar lá, tem bandido também que vem tomar dinheiro do prefeito, eu aprovo tuas contas. E isso aqui não vai acontecer em Peruíbe. Perfeitamente. Jonatas Versolato. Candidato, normalmente quem faz um curso superior, né, alguém aqui de Peruíbe, que acaba tendo que até sair às vezes da cidade para fazer o curso, acaba migrando daqui para outros lugares, por conta de trabalho, por conta de novas oportunidades. Como que a gente faz para segurar os nossos jovens aqui na cidade e dar oportunidade, né, para os jovens dar aqui oportunidade para o jovem, né? Aqui, saindo do hospital, que eu pretendo montar o hospital onde é o Hotel Glória, aí já um pessoal, tem um amigo que ele é reitor de uma universidade, ele falou, se você conseguir o hospital, eu levo uma extensão de medicina para Peruíbe. Então, o que acontece? Você tem que criar empregos, como nós falamos, cidade industrial, você trazer emprego. Por que o jovem sai? Vamos pegar um exemplo aqui de Pedro Barros, que é uma cidade antiga que Miracatu pertencia lá. O pessoal foi indo embora, e Pedro Barros, que era município, acabou virando um distrito. Então, para que isso não aconteça com Peruíbe, porque é engraçado, você tem aqui em Peruíbe as crianças nascendo há 9 anos e meio em Itanhaém, e os velhos morrendo, como nós, daqui a pouco a gente vai embora. Aí daqui a pouco você vai ver uma plaquinha, aqui era Peruíbe, quer dizer, misericórdia, nós temos uma cidade que tem tudo ecologicamente, segundo o melhor ar do mundo, tem estrutura para ser uma das cidades mais ricas do Brasil. Guaraú, quando descobrirem, Guaraú será um lugar fabuloso, famoso, porque Guaraú tem praia, Guaraú tem cachoeira, Guaraú tem viagem para Urna, a Jureia. Tem tudo, é só divulgar, fazer uma pedra irregular, um calçamento rústico que condiza com Guaraú, pegar essa estradinha ali para esse acostamento, tem um lugar que cai pedra, você pode afundar aquele lugar, no dia que cair uma pedra não atravessa a pista, ela cai num buraco, e você pega a água daquela e faz descer porque tem declividade. Com a declividade, você vai ter que colocar a manilha, você já faz o acostamento, porque é uma vergonha. Quem mora na serrinha está sujeito a morrer atropelado, porque ele só anda na pista, ele não tem nada de... Tem lugar que não tem um centímetro de acostamento. Perfeitamente. O senhor falou de transformar o Hotel Glória num hospital. O Hotel Glória é uma propriedade particular. Como que funcionaria isso? E o que seria feito da atual construção do hospital público que existe ali atrás da UPA e do AMI? Bom, essa é uma longa história. O hospital, aliás, o hotel, nunca foi vendido. Porque, em primeiro lugar, é um prédio público estadual. Para ser vendido, teria que a Assembleia Legislativa aprovar. Outro detalhe, quando fizeram ali, cederam a praça. Então, para vender também tem que a Câmara autorizar a venda. Eu uma vez fui vender aquilo por Rotary e voltei, não tem escritura. Então, que nem você tem um carro, é meu, mas não tem escritura. E também vai passar pelo seguinte, a lei federal diz que o prefeito pode declarar de utilidade pública qualquer imóvel que o município necessite. Se eu for eleito dia 1º, assumo, dia 2 eu declaro de utilidade pública. Se tem dono, a lei diz que é para levar a escritura e receber, é muito simples. Então eu, como prefeito, não preciso de apoio da Câmara nem autorização, é uma lei federal. Qualquer imóvel que o município necessita, declara de utilidade pública. Claro, e se tiver dono, paga ele. Perfeitamente. Thaís de Jesus. Vamos lá, sendo um município do tamanho que é, né, como gerar no transporte público, né, uma maneira de que atenda todos os bairros sem onerar no bolso do cidadão e ainda tendo uma logística que atenda de maneira equitativa, ou seja, o bairro que tem menos pessoas, menos transporte, nos outros tem mais transporte por ter mais pessoas, né, necessitando desse transporte, mas como fazer com que consiga atingir toda a demanda da população? Tem que organizar o transporte de Peruíbe. Por exemplo, eu moro no Ruínas. Você tinha
um ônibus 6h10, 7h10, 8h10, você demorava hora por hora, mas você sabia, você programava para ir para a cidade. Agora mudaram a rota, passando lá e mais um traçado e não tem mais horário. Então eu que moro, por exemplo, no Ruína, se eu quiser vir por centro, eu tenho que vir até a rotatória, e chegando lá na rotatória, você espera às vezes 30 minutos, e aí vem 2, 3 ônibus juntos, porque eles não fazem o estudo de fazer passar a cada 15 minutos. Um ônibus seria o ideal. Aí você fica meia hora, passa 2, 3. Uma ideia de uma linha fixa de uma ponta a outra da cidade com rotação e baldeação seria uma boa ideia? Eu acho que integrar o transporte e outra coisa. Nós temos o Bananal abandonado, agora que melhoraram a estrada, porque foi particular que fez, porque tem um pesqueiro e conseguiram pagar uma empreiteira para fazer. Mas ficou 4 anos quebrando ônibus, filho, e o Barra do Una, mesma coisa. E lá nós temos, uma senhorinha estava esperando o ônibus do Guaraú, ela falou, não, eu já nem vou esperar, porque eu espero meu marido sair às 6h10 do trabalho e ele me leva para casa, porque senão eu fico a tarde toda esperando. E você sai lá do Guaraú, tá aquela esquina lá, que é uma esquina mal feita, que precisa inclusive recuar ali, você sai da cidade, tem muro em cima da pista, e está cheio de gente pegando carona, porque não tem ônibus no Guaraú, felizmente. Perfeitamente. Indo nessa seara, a gente sabe que os bairros do Guaraú, Bananal, Barra do Una, São Francisco, Bangu, são bairros que estão localizados em reservas ambientais. A gente não pode pavimentar ou asfaltar ou colocar lajotas naquelas estradas. Como preservar as estradas, fazer dali um bom ponto de acesso sem atrapalhar na questão ambiental? Bom, eu sou viajante, comecei a viajar no Paraná com 19 anos. Isso faz 52 anos. As estradas não eram pavimentadas e os carros viajavam com corrente. E eles atravessavam a cidade com corrente. Então, se fizesse asfalto, moía o asfalto. Então, as estradas como Pato Branco, Beltrão, todo mundo lembra, era pavimentado com pedra irregular. Se você pegar e fazer aquela descida da água lá na serrinha do Guaraú, e você fizer o acostamento, você vai ter que tirar a pedra de lá. E você pega e faz uma britadeira, e você cascalha, por exemplo, tem que fazer um pavimento até a Barra do Una, mas não vai fazer asfalto, nem broquete, você vai fazer pedra irregular, como fosse uma montagem. Isso é feito no Paraná, cidade de Beltrão, Pato Branco, são lindas, um pavimento bonito e rústico. Já pensou até a Barra do Una? Porque o grande problema é o seguinte, o meio ambiente também erra e não viu a finalidade. Para a Barra do Una, eles dizem que não pode pavimentar. Aí chove, está assoreando os rios. Aí o peixe não sobe para a desova, o que acontece? Você tem menos peixe na praia, dificuldade para o pescador. Então tem que dar uma mudada nesse sistema e o meio ambiente, o prefeito tem que bater de frente, que ele é o representante do município e sabe o que precisa fazer. E os ambientalistas vão ter que sentar e resolver esse problema. Perfeitamente. Jonatas Versolato. Candidato, a minha pergunta é sobre o ano letivo de 2021. Como em meio a uma pandemia, o município deve se comportar para proteger os alunos e professores das escolas municipais? É uma boa pergunta e eu acredito que eu não gosto da resposta quando eu não conheço. Então, o meu secretário municipal, ele é um diretor de escola e a gente vai sentar e vai fazer uma análise junto com médicos, porque não dá para você ter como político, eu tenho essa visão, não. Você tem que sentar e ouvir as pessoas, quem é da área de medicina, quem é professor. Por isso que o prefeito é somente um gerente. Eu quero ser um gerente só por 4 anos e não vou à reeleição. Aqui eu estou dando meu fio de bigode, filho. Eu quero ser gerente do município. Não vou fazer política partidária no meu mandato, vou somente gerenciar. Eu já tenho todos os secretários. O do meio ambiente, uma pessoa de 80 anos, ele não queria ser secretário, ele fez o curso no Japão. Yamamoto, eu tive que brigar com ele, 1 ano você vai ser secretário. Depois, se você não aguentar, está velhinho, nós trazemos outro. Mas o primeiro ano que nós temos que resolver Guaraú, Estrada do Una, Bananal, pavimentação com pedra rústica, eu preciso de uma pessoa que entenda a fundo. E ele trabalhou no Acre com Chico Mendes, ele conhece do ramo. Modéstia à parte, meu secretariado, só falta o secretário, o médico, que eu preciso estudar, já convidei alguns que estão pensando, os demais eu já tenho, e tudo pessoas com a visão de Peruíbe em novos tempos, a gente pegar esse dinheiro
que é arrecadado e investir na cidade. Nós queremos fazer uma Peruíbe moderna, versátil, que possa ter uma cidade industrial que alguns prefeitos venham visitar aqui e dizer, puxa, vamos a Peruíbe e ver como é que eles estão fazendo. Perfeitamente. O senhor não participou da sabatina da Associação dos Estudantes de Peruíbe com o Diego Palma Pendon, que fez as entrevistas com quase todos os candidatos, e também não participou do debate promovido pela Faculdade Peruíbe. O quanto que essa não participação nesses dois eventos podem atrapalhar na campanha do senhor? Eu não sei, mas eu acho que eu não tenho culpa, eu não fui convidado, eu não sei porquê. Ninguém me chamou, eu tenho telefone, todos os outros programas, rádio, vocês, tudo me comunicaram. Ninguém me chamou, talvez boicotando. Eu achei até bom que o debate, você vai lá ouvir, às vezes, a abobrinha de um candidato que tem o rabo comprido e vai querer falar alguma coisa, e eu conheço a vida de cada um. Então eu não queria entrar nesse detalhe porque eu sou meio bravo. Já fui expulso do PMDB do Paraná e eu não levo problema, eu resolvo na hora. Então, para mim, foi providencial não ir, se você quer ter certeza. Perfeitamente. Thaís de Jesus, a pergunta é sua. Candidato, ultimamente, quando eu digo nos últimos anos, né, a violência e o abuso contra a mulher vem aumentando cada vez mais no Brasil todo, né? Então, qual as medidas do seu governo, né, caso eleito, para garantir a segurança da mulher no município? Eu acredito que essa base é polêmica, no caso, no sentido de que a igualdade, nós todos temos direito, o marido, a mulher, de viver bem. E a lei, às vezes, não protege, a mulher vai reclamar ou fica com medo de uma delegacia, porque, na verdade, não existe lei de pegar o marido e botar no seu lugar. Ainda existe o machismo, e eu sou contra o machismo. Perfeitamente. O senhor foi, como já foi dito, vereador em Curitiba por 10 anos. Qual o maior feito do senhor em Curitiba, enquanto vereador, na sua concepção, e qual o maior erro como vereador em Curitiba durante esses 10 anos? Conta aqui pra gente. Bom, o meu trabalho, já que fui eleito, eu montei uma comissão para acertar os loteamentos irregulares que tinha em Curitiba. Pessoas, como tinha um loteamento lá na Cachoeira, que era, a maior parte que comprou era funcionários da prefeitura, trabalhadores em obra, e eles não tinham escritura. Então, o que aconteceu? Muito loteamento irregular. Então, fizemos uma lei até, por exemplo, era o ano de 83, até nos anos 80, acertar, por exemplo, o loteador que fez, não deixou área para o município, então, fazer ele pegar outro loteamento, ceder a área. Tinha loteadores que já tinham morrido, que, claro, se acertava o loteamento, porque não tem quem cobrar. Então, esse foi um fato. Mas como o vereador não pode apresentar nenhum projeto que entre financeiro, então o vereador, na verdade, ele dá título de cidadão, ele põe nome de rua, e o resto ele acompanha, ele é um fiscal. Porque se você não pode, me explique um projeto de lei que o vereador faça que não entre em financeiro. Até nome de rua vai ter que emplacar, se por final você não podia nem dar nome de rua, porque vai criar um gasto, entendeu? Então esse foi o meu feito. E aí eu pedi, na época, o prefeito Maurício Fruit, como eu não podia apresentar, ele apresentou para a Câmara votar, foi aprovado. E os vereadores falaram, Edson, se só isso que você fez aqui, você pode ficar aos 10 anos sossegado, que você veio cumprir o teu mandato e o que você prometeu. Perfeitamente. Jonatas Versolato, a pergunta é sua? Candidato, aqui a cultura no local é muito vasta no campo musical. Tem muitas bandas, tem muitos cantores, e a gente tem um problema aqui em Peruíbe quanto aos comediantes, aos atores, né? Não tem lugares para se apresentar, não tem, por exemplo, aqui não tem um teatro, né? E a minha pergunta é essa, o que o senhor, sendo eleito, o que o senhor tem proposta quanto a esse quesito da cultura? Esses dias eu estava falando com o Lousada, que o Lousada Imobiliária, acertei com ele, ele vai fazer uma cooperativa, que nós vamos acertar esse problema do lixo, que é muito caro, fazer uma cooperativa para a limpeza da cidade, até porque o Prodep lá está com problema financeiro, não sei, aí ele vai verificar como é que está esse problema. Mas o Lousada disse o seguinte, nós temos que reformar o centro de convenções e abrir. O Lousada disse, um dia por mês eu quero lá contar história. E eu, como prefeito, também sou contador de história, quero ter um dia para vir contar história e fazer o povo rir das expectativas que já passou na vida. E todos, cantores, tal, abrir aquele centro de convenção para que a pessoa vá lá e leve 1 quilo de arroz, de feijão, para você fazer trabalho social e que a pessoa possa divulgar seu trabalho.
E outra coisa também que eu quero que o pessoal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo traga cantores quase todo final de semana, mas pague um preço justo, né? Ofereça hotel, refeição, dinheiro do combustível e os trocados, porque ele também quer vir divulgar o nome dele. Então, agora, você sabe que não funciona assim, os caras põem lá um X no valor e superfatura e tem cara que fica rico nessa área, felizmente. Perfeitamente. Estamos na reta final da entrevista, então a nossa última pergunta. O senhor veio para Peruíbe há 15 anos, o senhor não era daqui, era de Curitiba. Por que o senhor escolheu Peruíbe e por que o senhor quer ser prefeito de nossa cidade? Eu, na verdade, eu fui para Guaratuba, no Paraná, me aposentei e fui ajudar uma congregação, uma igreja pequena que estava se iniciando. Quando eu vim a São Paulo, meus filhos 3 na época moravam em São Paulo, eu estava resolvendo um problema para o filho e o Espírito Santo me falou nitidamente, você vai vir para a região. Falei para a esposa, final de semana nós estamos em São Paulo, segunda-feira nós vamos descer, vamos entrar Cananéia, Iguape e verificar onde Deus quer que a gente inicie um trabalho, uma igreja. Aí me lembrei que em Miracatu tinha o pastor Anderson, eu não o conhecia, eu fui lá, procurei a igreja, cheguei lá numa segunda-feira, os meninos estavam ensaiando, me deram o endereço do pastor, o nome dele. Eu fui e falei, pastor Anderson, Deus está me chamando com uma missão aqui. Tem igreja em Iguape? Não. Tem Cananéia? Não. Ele falou, tem um pessoal orando que saiu uma igreja em Peruíbe. Falei, a resposta está dada. E eu vim a Peruíbe e adotei, eu amo Peruíbe. Minha esposa perguntou, daqui você vai para onde? Para Veneza, você é enterrado em Veneza. Muito obrigado. Tem sentido. O senhor tem mais 1 minuto e meio para pedir o voto do nosso telespectador do Semana em 3x4, por favor. Há uns 7 meses atrás, eu subi aquela escadinha do TRE, entrei à direita e perguntei para o cidadão, eu preciso de título como documento, pois eu tenho 71, minha esposa tem 73. Ela não gosta de falar da idade, mas é bom falar. Aí o que acontece é o seguinte, o rapaz falou, você não precisa de documento, você está livre, não precisa pôr o dedão e sujar o dedo. O que ocorre é o seguinte, falei para ele, eu não quero votar mais, porque eu estou cansado de votar no menos ruim, faz anos que você escolhe sempre o menos ruim e não tem o bom. Com as reclamações, na última hora, eu resolvi ser candidato para esse cidadão que não quer votar em ninguém, eu não vou votar mais, não acredito mais em nada. Filho, Deus não deixou de nascer criança, Deus não desanimou do ser humano. Você está desanimado, porque se você não votava, se nós que não queríamos votar, não votando, anulasse a eleição, teria sabedoria. Mas se você não vota, você dando uma oportunidade, o mais safado ele compra a cesta básica, ele arruma esquema e tal, e gasta dinheiro e chega lá. Então é a hora de você pensar com carinho e votar pela mudança. Peruíbe em Novos Tempos, Edson Milman, 18. E lembre, meu cacique, o Biratã Silva, é pastor da primeira igreja Tupi-Guarani que a Assembleia de Deus ajudou a reconstruir no final da Padre Anchieta, onde a Dilma declarou área indígena. Perfeitamente. Esse foi o candidato Edson Milman, da Rede Sustentabilidade. Voltaremos daqui a pouquinho, após os intervalos, com o candidato Alex Matos, do Podemos. Até daqui a pouquinho no Semana em 3x4.